Fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre essa garotinha de 16 anos que foi humilhada, agredida e torturada até a morte. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e aperta os cintos que hoje tem vídeo. Algumas histórias são tão desumanas que parecem pertencer ao campo da ficção. No entanto, há casos em que a realidade vira palco de crimes tão absurdos que provocam questionamentos sobre a nossa própria condição. Afinal, o que leva um ser humano a tratar outro dessa forma? O caso da tortura e assassinato de Sylvia Likens é um deles. Ela nasceu dia 3 de janeiro de 1949, em Lebanon, Indiana. A Sylvia era a terceira filha dos atores circenses, Beth e Lester Likens. A garota era filha do meio entre dois pares de gêmeos, a Diana e o Daniel, que eram 2 anos mais velho, e Jane e Benny, que era 1 ano mais novo. A infância de Sylvia não foi das mais alegres e dignas de nostalgia. Seu desfecho foi absurdamente chocante. A terceira filha de um casal de artistas circenses, a Beth e a Lester Likens, ao todo, Sylvia tinha 4 irmãos. 2 pares de gêmeos, um mais velho e outro mais novo que ela. Além das mudanças constantes da família por causa da profissão dos pais, a relação de Beth e Lester nunca foi muito estável, por causa da vida de nômade. Sylvia muitas vezes foi obrigada a ficar na casa de parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam em turnês. Ela chegou até morar em 14 endereços diferentes, criando uma média um pouco mais de uma casa diferente por ano. Em 1965, quando Sylvia tinha 16 anos, os pais delas estavam separados e ela estava morando com a sua irmã mais nova e com a mãe. Em dado momento, a mãe foi presa por furtar uma loja de joias e o pai estava numa turnê. Ele então, antes de sair, ele deixou as filhas ao cuidado de Gertrude, que era mãe de uma colega das meninas da escola. O nome dela era Paula, da coleguinha dela. Durante o tempo que Beth estava presa, enquanto ela estava numa viagem, a Sylvia e a Jane estavam com o pai em Indianápolis. Ele decidiu deixar as garotas de 16 e de 15 anos com Gertrude e seus 7 filhos em troca de $20 por semana. Sylvia e Jane conheciam os filhos de Gertrude e frequentavam a mesma escola e igreja que eles. Gertrude também era conhecida pela vizinhança por cuidar de outras crianças além dos seus próprios filhos. O Lester ele não parece ter se preocupado muito, ele nem verificou se seria uma boa ideia ou se seria seguro deixar suas filhas com uma mulher praticamente desconhecida, que ninguém sabia o paradeiro dela. Gertrude não tinha muito dinheiro, mas concordou em cuidar das suas filhas. O pai das garotas nem sequer chegou a entrar na casa da mulher, mas encorajou ela a endireitar suas filhas assim como fazia com seus próprios filhos. E isso foi só o começo. A Sylvia estava saindo de um furacão para entrar em outro pior ainda, mais conturbado. Gertrude cuidava sozinha dos seus 7 filhos, em meio a um histórico de relacionamentos abusivos desde os 16 anos de idade, quando se casou com seu primeiro marido. Separada e com dificuldades financeiras, Gertrude fazia trabalhos para os vizinhos, como limpeza de casas, costura. No caso de Sylvia e da irmã, cuidar das meninas em tempo integral e da própria casa era uma função dela enquanto ela estava morando com Gertrude. Gertrude tinha sérios problemas com sua saúde mental, decorrente dos anos de abuso e da situação precária em que ela vivia. Ela era desnutrida, fumante, enveredava seus problemas com asma e sofria de depressão, agravada por um aborto espontâneo recente. As primeiras semanas das garotas Likens na casa de Gertrude foram tranquilas. Elas ficaram amigas das filhas de Gertrude, ajudavam nas tarefas domésticas, frequentavam a catequese juntas. No entanto, os problemas começaram quando Lester deixou de pagar os $20 semanais que ele havia entrado em acordo com a senhora Gertrude. Os primeiros castigos envolviam surras com diversos objetos, incluindo um remo, direcionado a 2 meninas Likens. Mas a raiva passou a ser direcionada mais intensamente para Sylvia, possivelmente pela sua bela aparência jovem e seu potencial excelente. Além de apanhar, a garota recebia quantidades significativas de menores comidas, o que a levou a se alimentar apenas de sobras da casa. Os castigos e a humilhação também passaram a ser praticados pelos filhos de Gertrude e pelos amiguinhos dos filhos dela.
Enquanto abusava da Sylvia, Gertrude ameaçava a Jane também, dizendo que o mesmo aconteceria com ela se ela contasse o que acontecia com a irmã. A violência se tornou cada vez pior com episódios envolvendo chutes nos genitais, comer o próprio vômito e ser forçada a bater na irmã, porque ela considerava-as promíscuas. Com o tempo, Gertrude considerava que qualquer desculpa para machucar elas era válida. Quando surgiu um boato que Sylvia dizia na escola que Paula e Stephanie eram prostitutas, o namorado de Stephanie, o Coy, ele foi convidado junto com outros colegas a ajudar Gertrude a agredir a Sylvia. Quando descobriu que Sylvia tinha um namorado, Gertrude o acusou de se prostituir e afirmou que a garota estava grávida. Em seguida, ela o agrediu chutando no estômago, com vários chutes. Encorajados por Gertrude, os garotos da vizinhança também intensificaram a violência sobre as duas, usando elas como um saco de pancada e queimando a pele delas com pontas de cigarro. Em alguns casos, a mulher até cobrava dos garotos da vizinhança 5 centavos para que eles vissem a Sylvia nua, até mesmo forçando ela a induzir uma garrafa de Coca-Cola em sua vagina. As meninas estavam tão traumatizadas e assustadas que não tinham coragem de denunciar o abuso com seus familiares, com medo de sofrerem castigos ainda mais severos. Elas nunca contaram nada para seus pais e suas raras visitas. Em um episódio, ela até relatou para sua irmã mais velha, a Diana, que achou que elas estavam exagerando, que era mentira para sair dali. Alguns vizinhos percebiam que algo errado acontecia naquela casa, e um deles até chegou a fazer uma denúncia anônima na escola que a menina vivia. Como Sylvia estava proibida por Gertrude de ir ao colégio, o colégio mandou uma enfermeira para investigar a denúncia na residência. Mas Gertrude disse que Sylvia tinha fugido de casa e que não sabia o paradeiro dela. A escola então encerrou o caso. Ao longo dos meses, a violência e o abuso só pioraram, o que levou Sylvia a gradualmente ter uma incontinência urinária. Ela era proibida de usar o banheiro e se via obrigada a urinar nas calças. Como castigo pela incompetência, Gertrude amarrou a adolescente num porão, geralmente sem roupa, sem comida e sem água. Em suas últimas semanas, Sylvia sofreu ainda mais na mão de Gertrude e dos garotos da vizinhança. As torturas e humilhações finais envolveram uma tatuagem caseira feita com agulha na barriga dela. E na barriga dizia as palavras: "Eu sou prostituta e tenho orgulho disso", e mais queimaduras em sua pele. No dia seguinte da tatuagem, a Gertrude forçou a Sylvia a escrever uma carta para despistar os pais dela, dizendo que ela havia fugido de casa e que nessa fuga foi abusada, mutilada por um grupo de garotos anônimos da região. O plano da mulher era levar a jovem para uma região e matá-la e depois deixá-la morrer. Poucos dias depois disso, mais precisamente dia 26 de outubro de 1965, Sylvia estava tão fraca, tão desnutrida, tão desidratada e profundamente machucada. Ela não conseguia mais nem formular palavras nem se movimentar com o mínimo de precisão. Ela passou a madrugada anterior berrando, batendo nas paredes do porão em uma tentativa desesperada de chamar a atenção dos vizinhos. Sylvia estava incapaz de comer devido a seu estado crítico. Como se isso não fosse o suficiente, os filhos de Gertrudes passaram a tarde atormentando ela, inclusive dando banho nela com uma mangueira de jardim. Isso fez com que a garota usasse seus últimos esforços para tentar fugir. E quando ela tentou fugir, a Gertrude acertou com um golpe na cabeça e depois continuou batendo na cabeça dela. A filha de Gertrude depois decidiu dar um banho na jovem, mas antes que ela fosse retirada do porão, ela percebeu que a garota já não estava mais respirando. 2 dias antes, o Coy, ele havia também batido nela fortemente com um cabo de vassoura várias vezes. E depois de diversas agressões, os médicos constataram que ela morreu devido a uma hemorragia cerebral, de acordo com os relatórios, porque foi muita pancada na cabeça. Stephanie foi a primeira a perceber isso e ainda tentou ressuscitar ela em meio à respiração boca a boca. Enquanto ela tentava salvar a garota, a sua mãe gritava que a jovem estava fingindo a própria morte. E ela agredia a garota com um livro, com várias pancadas. No final do dia, ela foi convencida que Sylvia estava morta. Gertrude pediu para um dos garotos da vizinhança chamar a polícia. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento no assassinato da jovem, inclusive apresentou a eles a carta que ela havia forjado na escrita da garota, sobre ter sido agredida por um grupo de jovens não identificados. Como se isso não fosse o suficiente, ela ainda alegou que estava cuidando das feridas da Sylvia, uma tentativa desesperada de primeiros socorros. Ela e os filhos estavam alinhados na mesma narrativa e tentaram até aliar Jane, a irmã da Sylvia, para concordar com a história, prometendo que ia tratar ela como se fosse uma filha. A Jane, então, ela foi muito esperta.
Ela sussurrou no ouvido do policial e disse: "Me tirem daqui e eu conto tudo." Foi o depoimento de Jane que levou à prisão de Gertrude e dos seus filhos, a Paula, a Stephanie, o John, e além dos garotos da vizinhança também, o Coy e o Richard, como suspeitos do assassinato da Sylvia, é claro. Outros 5 crianças da região também foram indiciadas por agressão física e abuso da garota. A autópsia de Sylvia identificou pelo menos 150 feridas diferentes no seu corpo, que variavam de cada tipo e intensidade diferente, e também etapas de cura. A causa oficial da morte foi estabelecida com um hematoma subdural, uma hemorragia no crânio causada por uma pancada muito forte na cabeça. O choque causado pelas agressões severas prolongadas em sua pele e a malnutrição foram listados também como fatores que contribuíram para sua morte. Bom, a Stephanie foi liberada antes do julgamento, por não ter provas o suficientes do seu envolvimento no assassinato. A Gertrude e seus filhos Paula, John e os vizinhos Richard e o Coy foram a julgamento juntos em abril de 1966, 6 meses após o assassinato. Em seu testemunho no tribunal, a Gertrude negou o envolvimento na morte da menina, passando a responsabilidade para os filhos dela e os garotos da vizinhança. O julgamento durou em média 17 dias e culminou na prisão perpétua da Gertrude. A Paula e os filhos dele receberam sentença, mas variavam de 2 a 21 anos no reformatório da Indiana. O caso voltou a ser analisado em 1971, a pedido dos advogados de defesa. A Paula se declarou culpada e reduziu a sentença para 2 a 20 anos. A Gertrude foi novamente sentenciada à prisão perpétua. Em 1985, por bom comportamento, a Gertrude recebeu liberdade condicional. Ela passou 20 anos na cadeia pelo crime. A notícia foi recebida com revolta pelos familiares de Likens e moradores locais, mas ainda Gertrude saiu da prisão e depois ela se mudou para o estado de Louvain e continuou negando qualquer envolvimento na morte de Sylvia. Ela faleceu em 1990 de câncer de pulmão aos 60 anos de idade, que seria 44 anos a mais da Sylvia. A trágica história de tortura e a morte de Sylvia inspirou livros e filmes. Um deles é Thriller, A Garota da Casa ao Lado, de Jack Ketchum, que de maneira direta e brutal ele revela as camadas de maldade humana. O autor foi elogiado pelo Stephen King, pelo Neil Gaiman e pelo Chuck Palahniuk, e pelos criadores que se viram assombrados por esse caso desde o primeiro momento que viram. A Garota da Casa ao Lado foi publicada originalmente em 89 e chega aos leitores brasileiros aqui pela Dark Side, através do selo Macabra. O caso de Sylvia foi inspiração em diversas obras também, outras também, como a de Adams, quando saíram de férias o filme Crime Americano, também foi uma das obras. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês super tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.